Olá, eu sou Apolinário e eu trabalho na interseção entre Machine Learning, o aprendizado de máquina, inteligência artificial, com a criatividade e as artes. Hoje, a gente vai explorar um pouquinho um debate mais filosófico, um debate... não vai ter tanta apresentação de ferramenta, vai ser uma conversa mais sobre como essas tecnologias de geração de texto, as tecnologias de geração de imagem, podem afetar, né, a forma como a gente cria, como a gente cocria, como a gente trabalha e qual pode ser o futuro do trabalho quando essas tecnologias estão nos auxiliando para aumentar a nossa produtividade e também as preocupações com relação à empregabilidade dos artistas, as preocupações com relação a como essa tecnologia vai se expandir, né? Então eu quero mostrar um pouquinho para vocês como a gente pode pensar junto sobre o futuro dessa tecnologia, né? Então, eu acho que o primeiro cenário é pensar, bom, existem modelos que geram texto, né, modelos que geram texto, como o GPT-3, e existem modelos que geram imagem, como o DALL-E 2, como o Stable Diffusion. Mas, essa é uma tecnologia muito recente. Os modelos de geração de texto são de 2017, 2018, os modelos de geração de imagem, o DALL-E 2, é ainda no ano de 2022. Então, são modelos relativamente recentes e tudo indica que muito em breve a gente vai ter modelos para mais modalidades. Então a gente está pensando aí, a gente está falando aí de modelos para geração de música, para geração de áudio, tanto a partir de texto quanto a partir de outros elementos. Então uma imagem que gera uma música, né, um vídeo que você posta que gera uma trilha sonora para esse vídeo, você digitar uma letra e ele gerar a música, você dar uma batida e ele gerar a letra. Todas essas questões são coisas possíveis para a gente pensar, né? E indo ali um pouco além dessa caixinha, né, de modalidades, então você pode ter imagem, texto, música, também existe aí todo um cenário para a questão de animação, vídeo, né? Então, o vídeo nada mais são do que imagens em sequência, né? Então, se o modelo gera imagens, a gente consegue pensar que em não muito tempo a gente vai ter um modelo que a gente digita, por exemplo, uma descrição imagética do que a gente quer e ele gera uma sequência de imagens, ou seja, um vídeo com aquela nossa descrição. Então a geração de vídeos de animação também é um processo que aí está chegando aí batendo aí na nossa porta, né? E bom, a gente vai ter então toda uma suíte de elementos gerativos, né, de elementos generativos para a gente usar na nossa caixa de ferramenta, né? E existem duas questões sobre essa tecnologia que são muito interessantes. A primeira é essa de que ela elimina a barreira de você ter que dominar uma ferramenta, né? Então você não precisa aprender a usar um Photoshop, você não precisa aprender a utilizar uma técnica, né? Então você reduz a barreira de entrada para quem pode criar. E nessa seara, você possibilita centenas de milhares de pessoas a criarem a partir da sua imaginação, a criarem a partir de usar palavras, né? De usar texto para criar imagem, para criar mais texto, para criar música, para criar animações, né? Então isso é um empoderamento da criatividade humana de uma forma que a gente ainda não presenciou, né? Em todo mundo ser habilitado a criar. Então essa seria uma descrição, né, talvez mais otimista do futuro dessa tecnologia. Há quem defenda que, na verdade, essa tecnologia ela vai criar uma tensão, né, no mercado de trabalho, assim como muitas pessoas estão dizendo sobre como a inteligência artificial vai automatizar vários empregos, né, os empregos criativos que geralmente eram vistos como empregos mais seguros contra a automação, agora também estão sendo vistos como talvez a inteligência artificial vai chegar para automatizar. Mas a realidade é que muito provavelmente não é assim que a banda vai tocar. Por quê? Porque a gente já passou por transformações parecidas no passado e sempre que uma tecnologia torna algo mais acessível, vão ter pessoas que vão se especializar nessa nova forma de fazer e as pessoas são os artistas, são os designers, né, que vão integrar essas ferramentas no seu dia a dia. Então vou mostrar aqui para vocês um vídeo de uma integração
né, dessa tecnologia com ferramentas comuns de design, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma implementação que já existe, está em versão beta, de integrar essas ferramentas de inteligência artificial com um processo dentro de uma ferramenta de design super comum, que é o Photoshop, né? Então, você vê aí um workflow super bem estruturado, conectando aí o Photoshop com o modelo de inteligência artificial, né? No caso, aí o Stable Diffusion. Então a gente vê, né, um exemplo de como essas ferramentas muito provavelmente vão permitir que mais pessoas entrem, mas que as pessoas que estão fazendo isso de forma profissional realmente tenham a sua capacidade expandida, né? Um exemplo que eu gosto de dar sobre isso é justamente a questão de como foi feita essa transformação no passado, né? Então, no passado, a gente tinha os filmes, né? E os filmes eram editados de forma analógica. As pessoas tinham que literalmente cortar os filamentos de filme. Mas com a tecnologia, essa prática particular de cortar o filme, de fato, ficou obsoleta. Então, a atividade em si de como era feito para criar ficou obsoleto. Mas o processo de criação não, pelo contrário. Ele virou digital e com isso teve uma explosão, né? A mistura das câmeras digitais com o lançamento do Adobe Premiere, por exemplo, fez explodir o número de filmes feitos, né? Então, de um lado, você tinha uma atividade que talvez as pessoas, né? Tem todo um processo, a pessoa era um especialista em cortar filme, e, de fato, essa atividade ficou obsoleta. Mas o ato de criar filmes não ficou obsoleto, e toda uma indústria, você tem centenas de milhares de especialistas nessa área, nessa nova forma de criar, e todos eles são artistas, são designers, e da mesma forma eu acredito que a analogia vale para arte com inteligência artificial. A gente vai sair das colagens manuais, como a gente saiu, para manipulação digital e para geração digital. Mas assim como a manipulação digital não acabou com as colagens manuais e com o processo analógico, ele só transformou, da mesma forma ainda todos os três vão coexistir nesse novo cenário, né? Então, é muito provável que a gente veja uma coexistência, né, desses modelos e dessas tecnologias de uma forma que faça sentido, né, no futuro da gente trabalhar isso junto, né? E, bom, para mostrar para vocês alguns outros exemplos, né, de como essa tecnologia pode ser usada no futuro, né? Eu vou mostrar para vocês aí aqui algumas aplicações também que ainda não foram lançadas, mas que já tem aplicações práticas aí. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. We'll be together whatever the weather, whether we like it or not. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. We'll be together whatever the weather, whether we like it or not. Bom, vocês viram aí, né, um exemplo de várias inteligências artificiais utilizadas em conjunto, né, que também é um processo que a gente vai ver mais acontecendo. Então você tem inteligência artificial que gera imagem, então você pega o rosto da pessoa, tipo um filtro, né, mais elaborado, um filtro de rede social, né, TikTok, Instagram, e junto disso a gente teve ali uma inteligência artificial que manipula a sua voz. Então, cada uma daquelas narrações, só a primeira era uma pessoa falando e as outras eram uma inteligência artificial que modula a sua voz. Então você fala e ele transforma a sua voz num sussurrado, numa voz que assemelha né, uma voz de uma pessoa de um outro gênero. Então a gente tem esses exemplos de futuro. Eu vou mostrar mais um para vocês sobre como a inteligência artificial pode gerar roupas, né? Como ele pode atuar na indústria da moda, né? Então aqui, por exemplo, a gente pode ver uma pessoa vestindo a roupa dela e aí a inteligência artificial itera, né, sobre as diferentes roupas que ela poderia estar vestindo. Então você pode pensar tanto numa marca criando novas roupas, quanto até mesmo em modelos de você se ver vestindo aquela roupa, né, para experimentar numa loja, né, de forma digital. Então, enfim, todos esses processos estão chegando, né? E aí a gente tem esse debate. Eu acho que vai ter uma questão regulatória muito importante de ser debatida, mas também eu acho que a gente está vendo aí um cenário sem precedentes, ou seja, um futuro em que a barreira de entrada para a criação é a imaginação e a linguagem.
como que a gente vai pensar na educação? Como que a gente vai pensar, né, em criar uma geração de pessoas que pode criar o que elas quiserem a partir da imaginação delas? Como isso pode afetar processos criativos? Como isso pode afetar o futuro do trabalho? É um debate que a gente tem que fazer. O que parece claro é que, de fato, essa tecnologia está chegando, essa tecnologia vai transformar a forma como a gente cria, a forma como a gente se expressa, a forma como a gente compartilha informações e como a gente atua em diversas áreas. Música, arquitetura, urbanismo, arte, e todas essas esferas afetam diretamente a vida das pessoas, né? Então, é uma tecnologia que hoje está no seu começo, mas o poder transformativo dela é tão grande, na minha perspectiva, quanto o poder transformativo que foi da internet e das próprias ferramentas digitais. A gente está vendo um novo salto tecnológico aí para essa utilização aí da tecnologia, né? Então, um exemplo interessante de pensar, né, é justamente essas gerações novas. Como assim os computadores na sua época não conseguiam desenhar o que a gente pedia? Então, a gente vai parecer velho quando a gente falar que os computadores não conseguiam fazer isso, né? Gerar imagem, gerar texto, gerar conteúdo a partir de conjurar esses conteúdos e fazer essa geração. E imagina essa geração que está crescendo pensando nisso, né? Qual que é o potencial criativo, né? É que nem o começo da internet, a gente não conseguiria pensar nas aplicações que existiam hoje. Então, o que a gente pode pensar áreas que essa tecnologia pode entrar para causar uma disrupção. Então, cinema, artes visuais, arte conceitual, design de produto, televisão, música, stickers, moda, administração pública. Claro, né? Porque permeia todos esses cenários. Aí, outros exemplos também que a gente falou aqui de transformação, urbanismo, transformação urbana. Tem toda uma arquitetura, pensar em prédios, pensar em novas cidades, pensar em formas criativas de resolver problemas. Uma vez que isso tudo já é dado, uma vez que o que as pessoas vão criar em cima, né? É uma questão que não tem resposta, né? Mas que a gente pode criar junto, que a gente pode explorar juntos. Então, eu queria mostrar para vocês, né, o que o futuro nos reserva com relação à tecnologia, quais são os próximos passos para esse processo avançar, né? O que isso pode implicar do ponto de vista de debates, né, sobre tanto empoderamento das pessoas, né, como as pessoas podem se sentir mais empoderadas a criar sem que elas tenham uma barreira de um aprendizado longo, quanto o que isso pode significar para o futuro do trabalho, para o futuro da profissão de design, da profissão de arte, né? Claro que existem várias implicações, existem, enfim, diferentes opiniões nesse contexto, né? E isso com certeza é uma transformação que, como outras, existe um debate grande que precisa ser fomentado, né? Ele precisa de ser trazido para à frente, né? Ele precisa estar na sociedade, mas para isso eu acho que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender que essa tecnologia existe, né? Para entender quais são os seus potenciais, entender quais são as suas possibilidades, quais são as suas limitações, para aí então a gente conseguir pensar no que essa tecnologia pode significar para a gente. Então, para encerrar, eu vou compartilhar com vocês, né, já que eu dei um teaser de como essa tecnologia pode ser usada para geração de vídeos, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um vídeo gerado só a partir de texto, né? Ainda é um processo rudimentar, tá? Ainda é um processo que basicamente você faz um zoom, você gera um monte de imagem meio que dando um zoom uma da outra, mas a gente consegue pensar, né? Eu acho que é uma inspiração aí para a gente terminar essa aula pensando, né, nas implicações e nas possibilidades que essa tecnologia pode trazer. Então aqui eu estou compartilhando aqui com vocês um exemplo, né, de uma animação, né? Então uma animação de um zoom out, né, de uma obra de arte aí, com o texto "A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica", que, para quem conhece o Walter Benjamin, é um texto do Walter Benjamin que justamente fala sobre a arte e a sua reprodutibilidade técnica. Então, eu quis trazer esse exemplo, né, para a gente encerrar essa discussão
com relação ao que o futuro dessa tecnologia pode nos trazer, né? Muito obrigado e a gente se vê. Tchau!